Senhor presidente, boa tarde, nobre relator, os nossos deputados, amigos, os nossos expositores, aqueles que também acompanham e acompanharão a minha fala pelos nossos meios de comunicação. Eu li nessa semana nas redes sociais um texto, num artigo, e uma frase dizia assim: quando as instituições perdem a sua função numa democracia, a população passa a pensar que aquelas instituições já não têm mais serventia dentro dessa mesma democracia. E quando eu ouvi a fala do senhor Clodoaldo, trazendo à tona o que diz a nossa Constituição, que todo poder emana do povo, me vinha muito claro isso, né? Se nós estamos discutindo hoje a questão do foro privilegiado aqui nessa casa, é porque essa instituição perdeu a sua relevância para a população. Porque enquanto se tinha alguma relevância, a população não se arvorava com isso, não se enfesava com isso, não sentia tanto asco como sente hoje com relação ao foro por prerrogativa de função. E quando nós iniciamos essa discussão aqui, em alguns meios de comunicação, eu até ainda dizia, olha, a questão do foro por prerrogativa de função, ele tem a sua pertinência, por exemplo, no nosso caso como parlamentares, para um parlamentar que quer exercer o seu mandato de forma clara, digna, correta, defendendo de fato o seu nicho. Eu, por exemplo, o deputado Diego Garcia, nós defendemos o nosso nicho, somos religiosos, católicos, somos eleitos 100% com voto ideológico e defendemos a vida plena, defendemos, aqui também o Joaquim Passarinho, defendemos o matrimônio, o casamento, né, a família formada por homem e mulher, aliás, isso está na Constituição Federal, artigo 226, e por esse motivo enfrentamos a militância LGBT, por exemplo, e sabemos como são organizados no Brasil inteiro. Então, eu não tendo a prerrogativa o foro por prerrogativa de função, claro que eu fico exposto a uma série de situações pertinentes a esse tipo de enfrentamento a uma militância organizada como essa. Porém, eu não estou fazendo o ilícito. Então, a mim não há nenhum problema abrir mão da prerrogativa por foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, né, de forma mais popular e até um pouco pejorativa, como começou a se usar dessa forma, né, o foro privilegiado, porque é realmente uma instituição que se vê falida hoje no meio da sociedade. E, da mesma forma, outras instituições. Eu ouso em dizer que o STF, por exemplo, está caminhando para esse mesmo descrédito. Mesmo descrédito. E não por causa da instituição, mas por aqueles que compõem a instituição. Nós vemos ministros do Supremo, eu acho tremendamente, primeiro, de mau gosto, segundo, deselegante e totalmente desnecessário, ministros do STF tão midiáticos como nós vemos hoje em dia, né? Gostam de ser popstar, de estar em todas as revistas e mídias, televisão e rádio, e fazendo e acontecendo como se fosse a sua função, né? Quando, de fato, deveriam ser pessoas comedidas, recatadas, e que fizessem o seu trabalho de fato. Ou seja, uma instituição que está caindo no descrédito. E quando, numa democracia, as instituições caem no descrédito, nós corremos um grave risco, aí como o nosso nobre relator nos relembrava, da população se cansar das instituições, se cansar da democracia e começar a querer remédios amargos e remédios que realmente não resolvem de fato ali aquela enfermidade, né? E vão causar um problema maior, mas que alguns curandeiros, né, do momento apresentam como sendo a grande salvação para aquelas situações. Então, desde o início, eu já me coloquei favorável à extinção total do foro, total. Eu respeito demais a instituição da Presidência da República, né, e aqueles que acompanham o meu mandato sabem como eu procuro ser muito responsável e respeitoso com as instituições do nosso país, e a Presidência da República é uma instituição, mas eu não teria condições hoje de votar, por exemplo, uma PEC que blindasse Michel Temer sentado na cadeira da Presidência da República. Eu não teria condições de votar uma PEC que blindasse, por exemplo, o senador Eunício de Oliveira sentado na cadeira da presidência do Senado, e muito menos teria conforto para votar uma PEC que blindasse o presidente dessa casa, sentado, o deputado Rodrigo Maia, sentado na cadeira da presidência dessa casa. Eu não teria conforto de votar uma PEC que blindasse essas pessoas, apesar de respeitar a instituição da presidência. Então, vejo que realmente nós chegamos numa, como diz lá no meu interior de São Paulo, uma sinuca de bico, né? É hora de realmente trazer luz e caminho já para a conclusão, senhor presidente, também um pouco daquilo que o nosso relator trazia. Eu, por exemplo, como parlamentar, eu sou obrigado
obrigado, pela função que desempenho no Parlamento brasileiro, a ter 100% de transparência em todos os meus atos. 100%. Nas minhas contas, na minha cota parlamentar. O meu salário, todos sabem quanto eu ganho. Todos, desde uma criança de 10 anos de idade, se entrar na internet, ela vai saber qual é o meu salário. Né? Ela tem acesso a esse valor. Quanto eu gasto, quanto eu não gasto, porque, graças a Deus, eu menos gasto do que gasto. Tenho muita responsabilidade com isso. As emendas parlamentares, tudo. A gente tem que ter uma transparência total, porque, realmente, entidades da sociedade caem de pau em cima dos parlamentares. Os grandes algozes da nação brasileira são os parlamentares, segundo a mídia e segundo várias organizações da sociedade civil organizada. Mas o que a gente sabe, por exemplo, do Judiciário? O que a gente sabe do Ministério Público? O que a gente sabe dos ministros, como Vossa Excelência acabou de dizer aqui? Se a população começa a ver na mídia, todo dia no Jornal Nacional e nos outros jornais de grande relevância aí, que todo mundo assiste de canal aberto, não o Jornal da Band, um Boechat, por exemplo, batendo na mesa lá do Jornal da Band, dizendo que ministro do STF só viaja de primeira classe, todo dia falando isso. Os imensos benefícios que esses homens têm, e que não chega nem aos pés daquilo que muita gente sente escárnio quando se fala, por exemplo, do Legislativo. E eu concordo com Vossa Excelência, tem que tirar muita coisa ainda. Estamos tentando fazer, a gente sabe que o corporativismo nessa casa ainda fala muito alto, mas já avançou e muito, como Vossa Excelência já relatou aqui. Agora, ninguém fala, ninguém sabe. Agora, há poucos dias atrás, vimos, e aí gera uma certa comoção na sociedade, mas deixa cala rapidinho, descobriram, porque foi noticiado, não que tivesse escondido, que os ministros do STF, a gente está falando de 11 pessoas, hein? 11, aqui são quase 600 trabalhando, 11, que tem uma sala VIP no aeroporto de Brasília, e o STF gasta 349 milhões de reais, algo assim, ou 349 mil reais, 349 mil reais por ano, para manter essa sala VIP dos 11 reis do STF. Pois é. Mas você vê os jornalistas, né, tão alvoroçados no nosso país, batendo e falando. Não. Tem que ir direto. Eu viajei esses dias atrás, estava vindo para Brasília, para o nosso trabalho aqui, veio um ministro do STF, ele estava vindo de um voo internacional de Londres, claro, veio de primeira classe, nós sabemos já como ele veio, eu sentei do seu lado, claro, ele não me conhece, eu sou um simples parlamentar, ele não me conhece, porque a gente conhece porque elas são 11, aqui são 513. E quando esse ministro saiu, na porta do avião já estava um agente da Polícia Federal esperando, para que o ministro pudesse sair escoltado com um policial federal. Eu achei que era para prender, mas não era, né? Só a gente não, Deus me livre, guarda. Mas o parlamentar que é preso, né? Porque por tudo isso que a gente já viu aqui, né? Porque quem é que toca em juiz, em ministro? Quando acontece é a aposentadoria compulsória, como a gente viu. Então, assim, vamos parar de tanta fala mole, vamos falar de fato o que são as coisas, tem que realmente tirar, na minha opinião, nobre relator, desde o início tenho dito aqui, acho que tem que tirar de tudo mesmo, cada um responde pelos seus atos. Eu, como parlamentar, tenho que responder pelos meus atos, cada ministro do STF igualmente, presidente da República igualmente, e votei favorável às 2 denúncias apresentadas nessa casa no ano passado contra o presidente Michel Temer, votei pela cassação do Eduardo Cunha, votei pelo impeachment, então tenho coerência dentro dessa casa, sim, para dizer o que estou dizendo aqui. Acho que se nós não fizermos a nossa parte, nós agora como homens públicos, de uma forma geral, eu não sei o que vai ser da nossa democracia, eu não sei o que vai ser das nossas instituições. Tomara a Deus que realmente essa comissão possa dar essa grande contribuição, e eu não tenho a menor dúvida que o nosso relator, ele tem total capacidade para isso, para nós injetarmos um pouquinho que seja de esperança no coração do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.